E aí, vou até botar a tabelinha aqui no palco, só para a gente ver aqui, ó, a situação dos jogos já realizados. 5 partidas. Palmeiras e Mirassol. Em casa, o Palmeiras tomou o empate, hein? Grande Chico da Costa, né? O Mirassol empatou com o Palmeiras ali no final. O Ceará perdeu em casa para o Corinthians. Ceará, tá difícil, hein? O Santos bateu o Flamengo, um resultado surpreendente. Eu não comemorava um gol de Neymar desde 2014. Olha só o que a vida nos traz. O Botafogo ficou num 0-0 em casa contra o Vitória, com bolas na trave, grandes defesas de Lucas Arcanjo. E Red Bull Bragantino e São Paulo empataram por 2-2, né? O São Paulo abriu o placar, o Bragantino virou, mas André Silva fez a graça para nós ali, empatou no final. E aí a gente ficou com essa situação de tabela aqui, só para pegar a parte nobre, né? O Flamengo está na liderança nesse momento, 27 pontos em 13 jogos. Então a gente pode dizer que neste momento a única diferença nas campanhas de Flamengo e Cruzeiro especificamente, é realmente a questão do saldo de gols, que o Flamengo tem um saldo absurdo de 21, o Cruzeiro tem um saldo de 12, que é um bom saldo, mas o Flamengo aplicou algumas goleadas elásticas ali no início. O Bragantino chegou aos mesmos 27 pontos com um jogo a mais, 14 partidas, e aí a gente tem para baixo Bahia, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, e aí vai descendo. Então aqui a gente já tem o adversário de hoje, Fluminense, com 20 pontos em apenas 11 jogos, tá? O Fluminense tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, 3 a menos que o Bragantino, por exemplo. Então o aproveitamento do Fluminense, inclusive, é bom, 60%. Não chega a ser o do Cruzeiro de 69%, né? Se o Cruzeiro vence, inclusive, esse aproveitamento vai lá para o alto. Mas, Pedrão, Amanda, o que vocês destacam aí dessa rodada que nos faz ter esperança ou às vezes ficar um pouquinho mais preocupado? Eu acho que quando você entra para o jogo de hoje, né, sabendo dos resultados que aconteceram, te dá ali uma expectativa maior, eu acho, além da vitória, né, além dos 3 pontos, de poder terminar a rodada na liderança. E aí, na semana que vem, na rodada que vem, o Cruzeiro tem um jogo respeitando, claro, o adversário, mas considerado acessível ao lado do seu torcedor. Então, é mais uma oportunidade de, quem sabe, você se manter ali na parte de cima da tabela. Mas essa rodada também ela mostrou algumas coisas, né? No caso aí do Flamengo e Santos, a gente viu um Santos muito comprometido taticamente contra um Flamengo que tem suas qualidades, mas que o Santos reconheceu que naquele momento ele não podia ficar de peito aberto para encarar o Flamengo, e aí acabou ali minando um pouquinho das chances do Flamengo e tentando apostar num contra-ataque. Eu não sei se o Fluminense vai repetir uma estratégia que deu muito certo no Super Mundial, que foi dos 3 zagueiros, né? Em algum momento isso foi muito bom para o Fluminense. E aí a gente já falou aqui do Cruzeiro ter uma certa dificuldade em equipes que jogam mais fechadas. Não acho que o Fluminense vai jogar, mas pode ser uma estratégia. A gente sabe que o Renato Gaúcho é um cara que ele não tem problema nenhum em se adaptar ao adversário, né? Em às vezes abrir mão de determinadas convicções. Então acho que essa lição também precisa de ficar para a rodada, para o jogo de hoje do Cruzeiro, que vai fechar essa rodada. Pode ser que o Fluminense faça como o Santos, entenda que nesse momento é melhor deixar ali o Cruzeiro com uma bola numa zona mais afastada do campo e apostar num contra-ataque. Acho que um outro ponto também que, querendo ou não, leva assim um quê a mais nesse jogo é o fato da despedida do John Arias, né? É um atleta muito qualificado. A gente estava debatendo aqui ontem sobre quem poderia ser o cara que vai marcar. E assim, a gente sabe que às vezes pode acontecer duas coisas. Ou o John Arias fica com aquele receio do tipo, já tô vendido, vou controlar um pouco mais aqui para não correr nenhum risco. Ou o cara pensa, não, é minha última oportunidade de deixar uma boa impressão. Mas eu tô confiante, o Caramujo. Eu até falei sobre isso em tempos atrás, né? Acho que era possível sim o Cruzeiro terminar ali com a pontuação máxima nessa sequência. Concordo com vocês, acho que não dá para o Cruzeiro pensar em vamos entrar porque o empate basta. Eu não gosto de jogar com esse tipo de pensamento. O Cruzeiro é uma equipe que tem que jogar para vencer, independente do adversário, independente do terreno. E acho que o principal está aí: concentração, foco, não abrir mão das suas ideias positivas, que o Cruzeiro tem algumas bem positivas, digamos assim, e concentração. Acho que concentração é a chave. O Cruzeiro tem condições sim de vencer o Fluminense. Eu vejo muita gente
citando, né, o Cruzeiro venceu equipes que estão ali na parte de cima da tabela, como Palmeiras, Bahia, o próprio Flamengo. O Fluminense é um adversário qualificado, é uma pedra no sapato, mas o Cruzeiro acho que tem mais do que chances de vencer esse time, mesmo fora de casa, quebrar esse tabu, estar mesmo ligado ali, 120% de entrega, todo mundo comprometido, quem está no banco preparado para entrar, porque em algum momento o jogo vai pedir isso. O Fluminense é um adversário que vai tentar levar o Cruzeiro à exaustão, então quem está ali no banco de reservas precisa de estar preparado para isso, mas eu tô confiante, acho que dá sim para o Cruzeiro voltar com um bom resultado do Maracanã. Além do que o Pedro já disse aí sobre o que foram os jogos de ontem, aquilo que o Cruzeiro também pode aproveitar pensando no Fluminense, acho que a gente tem que levar em consideração que as equipes têm estudado cada vez mais esses times que estão no alto da tabela, né? A gente vê um São Paulo que tinha perdido para o Flamengo e buscando um resultado ali num jogo difícil contra o Red Bull Bragantino, um jogo até bem truncado. A mesma coisa acho que é um pouco do Flamengo, que vinha de vitória também, e aí o Santos fez um estudo legal. Claro que eles contam com a individualidade dos jogadores, mas de qualquer forma foi um jogo também muito estudado pelo Santos, né, adversário aí do Flamengo. Acho que exatamente o que o Cruzeiro deve encontrar nesse jogo contra o Fluminense. São duas equipes que devem se estudar bastante. O Fluminense, a gente fica ainda sem saber se fisicamente eles estão desgastados, né? Vieram de uma competição onde tinha um forte calor, tem também a questão da intensidade, e em algum momento esse cansaço pode bater, a gente fica até com essa impressão que em algum momento isso deve acontecer. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que é um jogo que exige muito equilíbrio por parte do Cruzeiro, sabe? Porque a gente está vivendo um pouco desse misto, né, de empolgação e foco. O Samuel falou sobre essa importância dos jogadores estarem mentalmente preparados pela exigência desse confronto, né? Acho que a grande irregularidade do Cruzeiro passa a ser até uma exigência nesse jogo, né? Deixa de ser somente um objetivo dentro da temporada, mas para ser uma exigência, porque a gente sabe, o Cruzeiro não pode desperdiçar pontos, está todo mundo de olho no Cruzeiro. A responsabilidade ela é grande, não tem jeito, mas a recompensa também será grande se o Cruzeiro conseguir esse feito. Então, por isso que precisa ser determinado dentro do campo. E do outro lado tem um Fluminense que ainda não perdeu jogando em casa, né, no Campeonato Brasileiro. Acho que mostra também que eles estão num bom momento, mesmo vindo de um Mundial, eles já estavam também vivendo um bom momento, principalmente falando de confrontos dentro de casa. Cabe ao Cruzeiro saber lidar com tudo isso, saber também respeitar o momento que está vivendo, a grandeza que está vivendo, e conseguir mais 3 pontos trazendo na bagagem aqui para Belo Horizonte. Perfeitamente, estou vendo já as mensagens da galera aqui. Vejo um otimismo, tá? Sinto aí um otimismo dos adeptos aí sobre essa partida. E assim, gente, é o jogo que vai, de certa forma, fechar a rodada, né? Porque não temos mais jogos do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro deve fechar aí com um jogo a mais que a maioria dos adversários. E assim, a gente tem que lembrar sempre desse detalhe, né? O Campeonato Brasileiro esse ano ele vai ter essas rodadinhas quebradas nesse início, então vai ter time com jogo a mais, outros times com muitos jogos a menos, como é o caso do próprio Fluminense, mas o Cruzeiro assumir a liderança hoje, e é uma possibilidade real isso acontecer, ele não assumiria a liderança necessariamente por jogos a mais, né? A gente está com um aproveitamento exatamente igual ao do Flamengo, e assim, essa derrota do Flamengo para o Santos, ela foi realmente muito surpreendente, tá? Pelo menos para mim, inclusive Gabriel Brazão, muito obrigado por isso, né? Deu uma moral para nós lá o Cria, mas o Cruzeiro se colocar nessa situação aqui, tem todo aquele efeito moral, a gente chegou a discutir um pouquinho antes do jogo contra o Vitória, né, que acabou não tendo jogo ali, o Cruzeiro não conseguiu assumir a liderança, mas é aquele detalhe, né, olha o tempo que tem que o Cruzeiro não consegue ficar uma rodada que seja na liderança do Campeonato Brasileiro. Então isso, assim, é uma questão que a gente precisa aprender a lidar também, até com uma mudança de perspectiva, né, porque no jogo de hoje eu até acho que o Fluminense vai para cima, vai atacar o Cruzeiro. Daqui a pouco a gente vai ter um material específico sobre o adversário.
Mas eu acho que o Cruzeiro, nesse momento, ele é o time que está ali sendo pedra, né? Se o Cruzeiro assume a liderança, ele definitivamente passa a ser vidraça, que fica todo mundo querendo esmiuçar melhor como que funciona esse time do Leonardo Jardim. Isso preocupa vocês um pouquinho, assim? Ou acho que o Cruzeiro está fazendo um trabalho de se preparar bem para, eventualmente, uma mudança de expectativa? Não me preocupa não, Caramujo. Eu acho que é claro que você passa a ser mais visado, né, no momento que você assume a liderança, no momento que você é o principal time do campeonato, mas eu acho que o Leonardo Jardim, ele já está acostumado a esse tipo de cenário, né? Em alguns momentos da carreira, ele foi ali o time, ele comandou o time a ser batido. Então, acho que o Cruzeiro está bem tranquilo quanto a isso. Acho que os jogadores também devem estar preparados para isso. Deve ser uma conversa ali que acontece todos os dias, porque de fato não acho que só pela liderança, né? O Cruzeiro já é um time que vem sendo comentado, outros adversários têm citado o Cruzeiro, né? A gente já viu outros treinadores ali em coletivas falando sobre o time. Então, estudado o Cruzeiro já é. Eu acho que no fato de assumir a liderança, você passa a ser mais visado, mas acho que estudado o Cruzeiro já é, e quanto a isso eu tô tranquilo. No futebol costuma ter o ônus e o bônus, né? Acho que a liderança é sim o bônus, né, daquilo que está sendo construído dentro da competição, dentro do campeonato, e o ônus é essa vitrine que acaba deixando o Cruzeiro em evidência, e as equipes vão buscar se espelhar também naquele trabalho que está sendo construído, além de entender também a dinâmica do Cruzeiro dentro do campo. O Pedro foi muito feliz de falar que os jogos do Cruzeiro já estão sendo estudados, né, pelos adversários. Ainda assim, é muito comum que eles tenham os dados dos jogos, pensando naquilo que o Cruzeiro tem feito, né, o aproveitamento também dentro da competição. E aí, a partir do momento que você tem a liderança, os outros times também almejam estar onde você está, você acaba sendo essa vitrine positiva, né? Eu também não vejo como uma preocupação, não. Eu prefiro focar naquilo que é positivo, é um sinal de um trabalho construído, do entendimento também por parte dos jogadores. Temos jogadores muito experientes, acho que isso também conta a favor do Cruzeiro. Além de ter um treinador experiente também, com certeza vai saber lidar muito bem com essa situação. Em termos de preocupação, acho que está um pouco longe disso. O Caramujo, eu acho até que o Cruzeiro, internamente, em momento algum, ele vai... Poxa, agora o foco é o título. A não ser que chegue faltando aí pouquíssimas rodadas e o Cruzeiro esteja lá nessa briga aí, no topo da tabela, pertinho da liderança, aí sim, não tem nem porquê, né? Mas o discurso interno hoje é aquilo que o Leonardo Jardim, ele já falou por algumas vezes, e não só ele, né? Você pode acompanhar a entrevista do Pedro Júnior, tudo que vem acontecendo, o departamento de futebol está muito bem alinhado, e acho que tem que ser assim. O que eu falei, o Cruzeiro, ele foi, primeiro, né? Há pouco tempo, 3 meses e 8 dias, a gente estava querendo acabar com todo mundo, desfazer todo o elenco na janela deste meio do ano, para contratar tudo de novo e mandar um monte de gente embora. E agora estamos aí, quem sabe, né, podendo numa 14ª rodada de Série A assumir a liderança. Então, o Leonardo Jardim, ele até usou na Vitória Cup, né? Se a gente pegar a Vitória Cup, perdeu para o Defensa e Justiça, qual que era o sentimento, né? Nossa, esse time aí, se não contratar, isso e aquilo, né? E hoje a gente está falando dessa possibilidade, então, nem 8 nem 80. Acho que ele tem o controle ali muito grande e que siga assim. Para a gente não, caso não aconteça, por exemplo, o Cruzeiro assume a liderança hoje, vai indo sempre ali no topo da tabela, mas acontece de ser ultrapassado, vamos para a Copa Libertadores, isso aí não pode diminuir o real objetivo do Cruzeiro, que é ir para a Copa Libertadores em 2026. O que vier além disso, e óbvio, né, todo mundo vai torcer para que, poxa, se vier um título esse ano aí, e seria um grande título, né, ou um penta de brasileiro, ou um hepta de Copa do Brasil, tá maluco. Isso aí, depois daquele começo de ano,
com Fernando Diniz, aí muda técnico, o time não encaixa e as coisas acontecem dessa forma há 3 meses, então seria espetacular, mas o Jardim, ele tá na cautela máxima, viu? E acho que é assim que tem que ser, Caramujo.